acho importante, antes de tudo, né, diferenciar um pouquinho, né, porque, Uhum. do ponto de vista sociológico, histórico, muitos autores discutem se realmente existe uma pós-modernidade, né? Tem Uhum. uma discussão se isso que chamam de pós-modernidade é uma crise da modernidade, né? Ou se realmente existe uma separação que inicia um outro momento histórico, porque apesar desse termo ser usado por muitos autores, alguns autores preferem outros termos. Então, a gente vê modernidade líquida, modernidade radical, e assim outros termos que envolvem essa discussão em torno desse momento que a gente vive. Mas existe uma diferença importante, né, em relação ao que tudo que está sendo colocado, desse momento que a gente vive historicamente, que na modernidade a gente tinha certezas, a gente se movia por certezas, se movia por um projeto de conquista, né? Eu diria que é uma inflação do homem de se achar dono da natureza, né? De poder se sentir empoderado com os avanços da tecnologia. Tinha os grandes sistemas que orientavam a nossa vida nesse projeto iluminista da razão, que poderia descortinar uma objetividade e uma realidade segura para a nossa existência, e de repente se começa a perder o controle, né? Começa a haver uma liberdade maior do ser humano, muitos movimentos começam a surgir ligados à liberdade, às conquistas também sociais, aos direitos civis, assim por diante, né? E com isso vai ter grandes avanços do ponto de vista de liberdade, de referências, e isso vai dispersando a ideia de certeza. E a subjetividade do ser humano vai crescendo a ponto de que os valores, as medidas e os sistemas começam a entrar em colapso. Aí começa uma mudança realmente da sociedade moderna para um novo momento, seja esse momento chamado crise de modernidade, ou esse momento chamado de pós-modernidade, né? E aí o cenário mundial começa a mudar, tanto é que Balmo vai chamar de modernidade líquida, né? Porque é um momento que tudo vai se desfazendo, não há mais segurança, não há mais referencial, não há mais certeza nenhuma, e aí começa realmente uma nova condição, né, do nosso existir no mundo. É um processo de desilusão. Talvez algumas pessoas estejam assistindo em casa devam estar tentando entender assim que modernidade é essa, né? E esse ponto que o Gelson falou, ele vai ser um dos pontos centrais disso que nós estamos aqui pensando juntos, certo? Porque essa modernidade é uma nomenclatura da sociologia. Quem estudou história vai entender que nós estamos, desde a Revolução Francesa, naquilo que se chamaria de idade contemporânea. A sociologia tem uma outra divisão, onde nós estaríamos, alguns acham que ainda numa modernidade, mas é uma outra modernidade essa da sociologia, não é? Uhum. E que alguns já trazem a ideia dessa pós-modernidade, seja lá com a bomba atômica no final da Segunda Guerra Mundial, outros falam então na derrubada do Muro de Berlim, outros teóricos falam em duas pós-modernidades, o primeiro período até o final da Guerra Fria e o outro que vem depois com o excesso da virtualidade, o homo virtualis, que é como a Joana de Ângeles se refere a este ponto. E fazendo apenas um parênteses anterior, assim, nós temos aí essa mudança da forma de pensar, do pensamento, desde a antiguidade. Porque, como nós falamos no encontro passado, a Joana vai se utilizar do autor Miri Lopes, que foi um psicólogo social muito conhecido, para falar nas 5 etapas do pensamento. Então, nós temos aquele pensamento primitivo, muito ligado à luta e fuga, a dominar o meio. Isso ainda está muito gravado dentro da gente. No momento que a gente cai nisso que a Mariane acabou de falar, né, esse excesso de tecnologia, esse afã pela tecnologia, tem a ver com o homem primitivo, porque teve um período da nossa história que a nossa sobrevivência da espécie se deu através do nosso instinto de invenção, inclusive. Através do fogo, através da roda, da matemática, da agropecuária. Então, a tecnologia ela está intimamente ligada à história humana e à sobrevivência. Então, é uma confusão que a gente faz, que nos desreferencializa, mas que ela é natural que ocorra. Porque isso tem uma importância. Então, a gente passa do pensamento primitivo ao pensamento pré-mágico e mágico, muito ligado à antiguidade, ao pensamento mitológico,
aos deuses que governam a Terra, em que se mistura espiritualidade, conhecimento psicológico e fenômeno, né? Onde a ciência ainda não se desligou disso, né? Então não há uma explicação lógica para as coisas, elas acontecem porque sim. Eu gosto daquele exemplo que o Gelson usa, lembra aquele, Gelson, como é que é do cachorro e do portão da garagem, com o pensamento mágico? Não Que é, lembro. não, tu falou uma vez que pro teu cachorro, quando tu aperta o portão da garagem, ele não sabe que existe um mecanismo do controle, um mecanismo lógico científico. Ele acha que é um poder teu, né? Então nós temos aí semelhante a esse pensamento mágico que já nos tomou conta, não é? E tanto que nós temos uma religiosidade que ficou muito encarcerada nesse pensamento mágico, que nós vemos no período medieval. Então as coisas acontecem porque Deus quer e está acabado. E a razão, ela vem colocar em dúvida todas as coisas. E a deusa razão, ela se apresenta para a humanidade como um novo passo, porque depois do pensamento mágico é que entra o pensamento racional. Mas há um pêndulo histórico, porque assim como o pensamento mágico ele traz a religiosidade, o pensamento racional traz a ciência e elas se desconectam por um período. Às vezes a gente fala, né, que na Revolução Industrial e a Revolução Científica do século XVII é quando houve oposição entre ciência e religião, o que é uma grande mentira. É um dos mitos da história. Porque Kepler, Copérnico, até mesmo Descartes e Newton eram extremamente religiosos e espiritualistas, inclusive, né? Não é Descartes que fala da glândula pineal, não é Newton que faz estudos Rosa Cruzes acerca da Gênese e acerca do Apocalipse, não é Giordano Bruno que vai falar dos corpos espirituais e dos muitos mundos habitados, não é? E que foi para a fogueira por motivos religiosos e não pelas suas crenças científicas, mas essa oposição vai ocorrer sim no final das contas. No século XIX, com isso que o Gelson estava trazendo, né? Com uma híbris, uma inflação do ser humano, porque um dos efeitos da razão é a inflação. Porque no momento que a gente começa a controlar alguns mecanismos e cria aí a estrada a vapor, a máquina a vapor, o navio, a locomotiva, a lâmpada a gás, depois a lâmpada elétrica, o motor de combustão interna, nós então nos sentimos donos do mundo. Nós passamos a depredar a natureza, e há, então, com o chamado cientificismo, uma oposição entre fé e razão. O cientificismo é uma crença que existe dentro da ciência de que a ciência vai desvendar todos os mistérios do mundo. E que se acreditava que até meados do século XX não haveriam mais doenças, inclusive. Porque a ciência não apenas teria acabado com todas as doenças, como teria chegado na realidade última da matéria, e aí entra o materialismo atual. O agnosticismo, também conhecido como materialismo promissório, porque ele nos pede que nós abandonemos a fé, porque um dia no futuro cientistas vão chegar na realidade última da matéria, o que não se chegou, e aí se comprovarão que não haverá Deus. Então nós entramos no século XX com a morte de Deus, com o pensamento de Nietzsche, assim falava Zaratustra, em que ele fala da morte de Deus, que é a morte das certezas, e aquele século XIX, cheio de razão, o nascimento da psicanálise, a química avança muito, a física entra num novo patamar, o nascimento da psicologia, da sociologia, inclusive, ele vai trazer um ser humano repleto, enebriado da sua racionalidade, embebedecido dessa racionalidade, mas que dá início, então, a uma bestialidade, como Jung fala, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde ele fala que Wotan, a besta loira, aquele deus grego, nórdico, dessa mitologia nórdica, ele está no nosso inconsciente e ele vem à tona, trazendo, então, essa sombra que nós não trabalhamos, né? Então, é isso que ocorre que o Gelson fala, uma desilusão, então, com a modernidade. Se a modernidade, que é essas revoluções industriais, que esse tecnicismo, esse conhecimento, leva a essa bestialidade das guerras mundiais, do neocolonialismo, imperialismo, guerras mundiais, bomba atômica, mercado de consumo selvagem, há, então, essa perda das referências. Então, nós derrubamos as grandes referências da religiosidade, é tudo pensamento mágico, não é? Acreditamos que é isso por um momento,
nós construímos novas referências calcadas na razão e até essas caem. Então, Joana vai trazer, junto com Bauman e outros autores, que é uma crise salutar. É uma crise do crescimento, é uma das interpretações. Né? Na verdade, né, Alexandre, no Homem Integral, ela diz que essa crise que a gente chegou não é por causa da razão, da liberdade e da tecnologia, porque tudo isso realmente são processos importantes na vida da gente. Ela diz que a gente chega a essa condição pelo materialismo utilitarista, né? Então, de uma maneira, a gente tem essa visão materialista da vida, onde a matéria se torna o nosso Deus e o consumo, o nosso ritual de todo momento, né? Então, o consumismo, e o Bauman vai trabalhar muito essa questão do consumismo aí como sendo a referência e o sentido que nos move, porque existe esse materialismo utilitarista e essa perda do homem com a conexão então, com Deus, com a religiosidade, pelo próprio materialismo, que ele se vê empoderado de um lado, mas sozinho de outro. E nesse esvaziamento ele vai se perdendo e vai se complicando na sua vida.